Eu levo muito a sério quando preparo uma mensagem, porque entendo a responsabilidade que tenho aqui. Há pessoas que vão tomar decisões pelo que vão ouvir aqui, há pessoas que vão fazer escolhas. E a minha maior preocupação é não ficar aqui falando da minha ideia, do que eu penso. Você não saiu da sua casa para ouvir a minha opinião. Você não saiu de casa para ouvir o que o Diego pensa. E eu tenho pavor de colocar a minha opinião aqui. Por isso que todas as vezes que prego, a única coisa que eu uso é a Bíblia. E eu faço questão de, todas as vezes que prego, sempre colocar o texto bíblico no curso da palavra. Para que você nunca ache que você está aqui para aprender a filosofia de um homem. Você está aqui para ser liberto pela palavra de Deus. A palavra liberta. Então leve a sério o que você vai receber aqui, porque isso pode mudar o seu destino. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5, vamos iniciar do verso 1 ao verso 4. Quero falar de uma menina sem nome, mas uma menina que não permitiu que a dor a calasse. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 4, diz assim: Naamã, comandante do rei da Síria, do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera a vitória a Arã, ou a Síria. Mas esse guerreiro, sempre tem um mas, né? Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Vamos orar pela palavra? Feche os seus olhos. Senhor, nós sabemos que tu estás aqui. Fala conosco, Senhor. Traga a tua presença para nós. Não é só um amontoado de palavras que eu vou dizer, nem um amontoado de coisas, mas é o teu Espírito Santo. E essas pessoas não vieram aqui para perder seu tempo, elas vieram aqui porque precisam de uma palavra. E é o que eu te peço em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Preste atenção. A história de Naamã não é uma história difícil de conhecer. Nós sabemos quem Naamã era, as crianças sabem quem Naamã era, uma história muito conhecida e uma história muito rica, que ela já começa no capítulo 5 de 2 Reis, falando de dor, de vergonha, de um infortúnio, de uma desgraça na vida de um homem que tem uma grande patente no exército da Síria, mas é um homem que está sofrendo. A Bíblia diz que ele é um camarada que tem vitórias, que o Senhor o dá vitórias, um grande guerreiro, mas vírgula, era leproso. É como se essa vírgula, e a gente já pregou sobre isso, já ouvimos, é como se essa vírgula, homem valente, guerreiro, vitorioso, vírgula, porém leproso, é como se essa vírgula tentasse apagar tudo que tem antes dela. É o famoso mas. Ele ora, mas está doente. Ele clama, mas está desempregado. É natural que a gente sempre volte os olhos para aquilo que está depois da vírgula. E sim, humanamente, o que está depois da vírgula, no caso de Naamã, a lepra, é muito poderoso. Nós olhamos muito para depois da vírgula. Depois da vírgula tudo é tão grande. Porém, nessa noite eu quero falar de algo diferente aqui. Eu não vim aqui pregar sobre aquilo que está depois da vírgula. E eu sei que todos nós temos uma coisa depois da vírgula. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Os poréns, os mas, não anulam as sentenças que foram ditas sobre você antes da vírgula. Naamã, depois da vírgula, é leproso, mas antes da vírgula ele é guerreiro, ele é vencedor. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra. A questão aqui não é o que colocaram na sua vida depois de uma vírgula, porque o que eu tenho depois da vírgula só dá conta da minha humanidade, só dá conta do que pode acontecer que eu não controlo. Mas antes da vírgula está a obra que Deus fez na minha vida. Apesar da fragilidade da lepra, apesar da dificuldade da lepra, Naamã era um guerreiro, Naamã era um homem vencedor e Naamã era um homem de alta patente. Eu quero dizer para você que mesmo tendo uma vida leprosa, mesmo tendo um porém, antes da vírgula, há um valor. Eu quero que você
lembre do que você realmente é feito. Você tem que aprender a trabalhar a sua cabeça para entender que poréns e mas vão ser colocados na nossa humanidade o tempo todo. Quem vive tem um mas. Ele é uma bênção, mas está triste. Ele é comprometido, mas está cansado. Ele é um bom pai de família, mas está estressado. Ele é um excelente marido, mas você tem que entender que o mas não pode ter poder de apagar o que está antes da vírgula. Então, em nome de Jesus, se você é comprometido, mas está cansado, não fique dizendo que você está cansado, volte a dizer que você é comprometido. Se você é um homem de Deus, mas está doente, não fique dizendo que você está doente, fale que você é um homem de Deus. Se você é trabalhador, mas está tendo uma crise conjugal, não fique dizendo da crise conjugal, fale que você é trabalhador. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer o que está antes da vírgula e colocar holofotes naquilo que está depois da vírgula. Se você se conectar com um Deus que começou uma boa obra em você, nenhum mas que vão tentar grudar em você vai apagar quem você realmente é. Eu quero colocar uma coisa para você: seus inimigos amam dizer sobre aquilo que está depois da vírgula. As pessoas que te odeiam amam dizer o que está depois da vírgula. As pessoas amam dizer os seus porém e os seus mas as pessoas vão ter que admitir algo em nome de Jesus, que mesmo colocando uma vírgula na sua vida, não podem apagar aquilo que realmente você é diante de Deus. E hoje Deus vai te devolver uma identidade poderosa. E colocaram mas, sim, mas. Esses mas colocaram percursos. Esse mas só mostra o quanto somos pequenos e falhos. Mas Deus não vai esquecer de quem você é. E você também não pode esquecer. Talvez essa semana seja um mas. Tudo estava indo bem, mas essa semana. Tudo estava tranquilo, mas esse último mês. Mas você não é esse último mês, você não é esse dia, você não é essa semana. Você é o que Deus disse que você é. Naamã era um homem valente, mas estava leproso. E aí começa a história de uma menina. Uma menina, lá no versículo 2 de 2 Reis. Capítulo 5, perdão, 2 Reis 2. A Bíblia diz que as tropas da Síria haviam ido para Israel, atacado Israel, e levado uma menina cativa para Arã ou para a Síria. Essa menina, ela foi levada como escrava. A gente não pode romancear isso. Essa menina, ela foi arrastada da sua terra. Não deram tempo para ela calçar um sapato, não deram tempo para ela se despedir dos pais, não perguntaram se ela queria ir, apenas pegaram sua mão e a arrastaram com toda a força, sem chinelinho, sem tempo de fazer mochila, sem pegar uma jarra d'água. Não disseram para ela para onde ela ia, onde ela iria morar. Assim como um objeto, tiraram ela da sua casa e levaram ela embora. Não deu tempo de abraçar ninguém, beijar ninguém, porque é assim que um saqueador faz. Ele simplesmente arrasta você como se você fosse um animal impensável, que não pensa. Ele leva você. Ela está sendo levada, e ela foi levada, essa menina que é citada aqui em 2 Reis 5, ela foi levada de Israel para a Síria. E aí eu não sei a idade dela, mas a Bíblia chama de menina. Então, dependendo dessa idade, talvez ela tenha chorado, esperneado, batido o pé, querendo não ir, mas ela vai. Ela é arrastada, e ela é levada, ela é tirada de Israel e levada para a Síria. E eu quero dizer algo para você hoje. Os sírios pensavam que estavam pegando essa menina, mas quando a gente lê a história, a gente percebe que foi essa menina que pegou os sírios. Você tem que ter muito sangue frio, porque alguns raptos na sua vida, alguns sequestros que Deus vai permitir, alguns solavancos, algumas coisas que arrastam você de um lado para outro, e você se vê sem nenhum tipo de força para resistir, jogam você de um lado para o outro. Mas algumas vezes processos de dor e processos de humilhação fazem parte de planos de Deus. Parece que nós estamos sendo pegos, parece que estamos sendo aprisionados por uma calamidade, mas quando Deus está no controle da nossa vida, e quando estamos passando por certos momentos, nós não estamos presos, mas Deus está nos levando para algumas coisas. Quando nós pensamos que estamos perdendo, é aí que estamos ganhando. Quando pensamos que estamos sendo humilhados, é aí que a exaltação está começando.
Eu estou dizendo isso para você porque se você não tiver uma cabeça espiritual, algumas coisas vão te enlouquecer inutilmente. Se você não tiver uma cabeça espiritual, essa menina estava em Israel, ela é uma escrava, ela sai de Israel e vai para a Síria, ela é uma moça, ela está longe de tudo. Isso vai olhar para ela e vai dizer: você é uma desgraçada, você está sem a graça, você perdeu tudo. Mas lá na Síria, ela vai ser a protagonista de uma história poderosa. Deus tem suas formas de lidar, e nós não estamos aqui para dizer para Deus como Ele vai fazer. Nós estamos aqui para dizer: Deus, do jeito que o Senhor quiser, eu estou aceitando o que o Senhor vai fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para você: pare de querer gostar do que Deus está fazendo e comece a confiar no que Deus está fazendo. Pare de querer encontrar doçura no que Deus está fazendo. Nem tudo que Deus faz é doce, nem tudo que Deus faz é legal, nem tudo que Deus faz é gostoso na hora que está fazendo. Mas você tem que entender que Ele nunca vai largar sua mão, Ele nunca vai deixar você. Deus nunca disse que o processo não seria espinhoso. Deus está permitindo uma garotinha ser arrastada da sua terra natal para uma terra distante. Não há nenhuma beleza nisso, não há nenhum glamour nisso, não há nenhuma gentileza nisso, não há nenhuma doçura nisso, mas existe uma glória que vai ser liberada. Eu quero dizer para você, essa situação parece ser a situação extremamente antagônica àquilo que você tem orado e pedido a Deus, mas Deus manda eu te dizer aqui desse altar: eu tenho glória para você no meio dessa situação, e eu quero que você glorifique a Deus por Deus não ter deixado você dormir na cama e deixado você dormir no chão. Eu quero que você glorifique a Deus porque algumas vezes Deus vai colocar coisas pesadas para você carregar. Eu quero que você glorifique a Deus porque algumas vezes Deus vai permitir que eu apanhe, algumas vezes Deus vai permitir que eu seja expulso de casa, algumas vezes Deus vai permitir, e não há nenhuma beleza nisso, mas eu não casei com Deus por emoção, eu casei com Deus por decisão. E eu quero dizer: Satanás, você não vai entrar na minha cabeça. Eu quero dizer que Deus pode glorificar o nome dEle apesar da dor. Eu quero dizer que Deus pode glorificar o nome dEle apesar da UTI. Eu quero dizer que Deus pode glorificar o nome dEle. Você está entendendo que o diabo está perdendo agora? É porque nós estamos subindo o nível. Eu não sou um crente Nutella, eu sou um crente que serve a Deus em qualquer lugar. Eu estou dizendo, Deus está falando, eu estou mexendo em você, porque eu tenho um jogo. Eu vou jogar você para a melhor parte da sua história. Eu estou pregando para alguém nesta noite, e Deus está dizendo: alguns estão aqui pensando que eu só te dou mimo, eu só te dou presente, mas você algumas vezes foi tratado como um chaveirinho, uma lembrancinha, um escravo, porque eu tenho um processo completamente novo para você. Agora escuta, fala comigo: essa menina é crente. Deus sabe o quanto eu aguento. Essa menina é crente. Ela vai para o palácio de Naamã, ela vai para a Síria, mas ela é uma menina crente. E eu não sei se você sabe disso, mas crentes costumam ser pessoas diferentes. Os crentes de verdade, não os crentes simpatizantes, mas crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, crentes que tiveram um encontro com Deus, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que oram, pessoas que clamam. Essas pessoas são diferentes, elas reagem diferentes, elas têm uma casca, elas têm uma pele diferente, elas aguentam coisas diferentes. Essa menina chegou como uma escravazinha, uma coitadinha, ela chegou como um chaveirinho, ela tinha tudo para ser uma coitada traumatizada, uma menina rancorosa, uma menina agressiva, uma menina indomável, mas essa menina é crente, e crentes costumam ser pessoas poderosas em Deus, crentes costumam ser pessoas surpreendentes, crentes costumam não quebrar onde todo mundo quebra, crentes costumam virar o jogo, virar a página, crentes simplesmente não morrem, crentes simplesmente não param, crentes simplesmente continuam andando. E essa menina, ela é líder da sua cabeça. Se tem uma evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo, é que a cabeça dessa pessoa é de Deus e não do diabo. Se tem uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo, é que a cabeça pode até entortar para o lado, mas a gente desentorta para o outro. Essa menina sabe que Deus não fez por ela o que Ele poderia fazer. Essa menina sabe que Deus poderia ter livrado ela da mão da Síria, mas Deus não livrou. Essa menina sabe que Deus poderia ter permitido ela viver na casa com os pais dela, felizes para sempre, mas Deus permitiu algo cruel. Mas uma pessoa que é crente, preste atenção, uma pessoa que é crente, mesmo quando sabe que Deus não fez por ela o que poderia, ela continua dizendo que Deus é capaz de fazer na vida dos outros.
Eu não sei se você está entendendo. Essa menina sabe que aquilo que não foi feito por ela não rouba de Deus a capacidade de fazer a mesma coisa pela vida de alguém. Eu vou ser mais claro ainda. O fato de Deus não ter me curado não significa que eu não posso pregar a cura na vida das pessoas. O fato de Deus não ter aberto minha porta de emprego não significa que eu posso olhar para um desempregado e dizer: eu vou orar para que Deus te dê um emprego. O fato de Deus não ter me livrado de um câncer não significa que eu não posso entrar no lugar que tem pessoas com câncer e dizer: ei, levante sua fé porque Deus cura o câncer. Essa menina é crente, ela não foi livre da mão dos Círios. Essa menina é crente, Deus não a poupou do sofrimento. Mas quando ela vê que o seu chefe, Naamã, está leproso, nada impede ela de chegar para Naamã e dizer: lá na minha terra tem um profeta que se você for lá, ele vai te curar. Deus não fez por ela o que ela pensava que ele poderia fazer, mas o fato de Deus não fazer por ela o que poderia, não tornou o coração dessa menina um coração amargo ao ponto de parar de pregar o evangelho. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus vai dividir essa geração. Há uma geração Nutella, há uma geração que só consegue pregar para o outro o que Deus faz na vida dele. Então, se eu não estou feliz, eu não consigo pregar sobre felicidade. Se eu não tenho dinheiro no bolso, eu não consigo pregar sobre prosperidade. Se o meu casamento não está bem, eu não consigo falar de família. Mas não é sobre o que acontece com você, é sobre o que Deus pode fazer. E você hoje pode estar na pior diante dos homens, mas Deus continua sendo capaz de fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Eu não sei que oportunidade você está esperando para virar o jogo da tua vida, mas pare de olhar para o seu umbigo e comece a olhar para o trono de Deus, porque Ele continua fazendo milagre. Fala comigo: o que Deus não fez por mim não altera a capacidade que Ele tem de fazer pelo outro. O que Deus não fez por você não altera a capacidade. Não altera. Eu estou convidando você que viu o seu casamento naufragar, continuar dizendo que Deus restaura casamento. Eu estou convidando você que perdeu uma pessoa que você ama, vítima de uma doença terrível, e essa pessoa foi sepultada, mas eu convido você a continuar falando que Deus cura. Eu quero convidar você que perdeu um filho, continuar dizendo que Deus ainda traz filhos para o altar. Eu estou convidando você que está cheio de dívida, olhar para as pessoas e dizer o seguinte: Deus ainda tira você da miséria. Eu estou convidando você que está sofrendo de síndrome do pânico, você que está com muita depressão e ansiedade, olhar para todas as pessoas e gritar para elas: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem temerei, que mal poderá me fazer o homem. Eu estou convidando você que está passando por um processo de solidão, a olhar para todas as pessoas que estão se sentindo só e a dizer para elas: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente no dia da angústia. Eu estou convidando você que está com o seu corpo tomado de câncer a levantar a voz e dizer que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, e o que Ele ainda não fez por mim não altera aquilo que Ele ainda pode fazer. Ei, igreja Lírio, Deus tem algo para fazer. Essa menina não estava escravizada pela dor, e você também não está escravizado pela dor. Você não está escravizado pela tua situação. Ela não é serva da dor, ela é serva da sua missão. Você não é servo do que está acontecendo com você, você é servo de Deus. Você não é servo dessa sentença, você é servo de Deus. E você pode olhar para esse mal e dizer: sai da minha cabeça, porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Levanta a sua mão, fala: eu não sou escravizado pela minha dor, eu sou servo de uma missão. Põe a mão na sua cabeça e diga de novo: eu não sou escravizado pela dor, eu sou servo de uma missão. A Bíblia diz que aquela menina, ela olha para a senhora, a esposa de Naamã, e fala para ele: ô senhora, isso está no versículo 3, 2 Reis 5. Olha, minha senhora, quem dera o meu senhor procurasse o profeta que tem em Samaria, e ele o curaria da lepra. Ela foi vendo as coisas em casa, ela foi vendo que o patrão chegava em casa meio chateado, possivelmente ela se conectou emocionalmente à esposa do Naamã. Ela vai se aproximando da senhora, ela vai contando, e ela resolveu, presta atenção, falar da reputação do profeta.
ela resolveu, no pior momento da vida dela, falar da reputação do profeta. Ela não está falando mal do profeta, ela está falando bem. E isso é uma coisa que a igreja brasileira tem que resgatar com urgência. Nunca se falou tão mal da igreja nos nossos dias. Nunca se falou tão mal de pastores, nunca se falou tão mal. Pessoas que não saíram da fralda, ridicularizam o dom de línguas, ridicularizam o culto, ridicularizam o compromisso, riem da igreja, zombam da igreja, vão para a internet para satirizar o culto, satirizar a igreja, brincar com coisa séria. Eu estou vendo uma menina que foi arrastada brutalmente da sua terra natal, levada como escrava, mas na hora que ela vê alguém sofrendo, ela não fala mal da igreja, ela não fala mal do profeta, ela diz: tem profeta lá na minha terra. Você sabe que as meninas naquela época não tinham oportunidade de estudar, elas não entravam nas escolas teológicas, elas não aprendiam com os rabinos. Mas ela é uma menina que não tem muito conhecimento, mas quando ela abre a boca, ela fala da boa reputação de um profeta. Treine os seus filhos para falar da boa reputação dos profetas. Treine a sua família para falar bem da casa de Deus. Não tenha um lar, não tenha uma família que fique se reunindo para falar mal de homem de Deus e mulher de Deus. Se você não tem nada de bom para falar, fique calado. Mas treine a sua família para que um dia que ele encontrar um amiguinho na escola, alguém na faculdade, alguém no mercado e falar: eu estou precisando de ajuda, e você vai dizer: ah, se você fosse na quinta B-Power, ah, se você fosse no domingo de manhã ou à tarde na minha igreja, Jesus pegaria você lá. Nós precisamos voltar a falar da reputação do evangelho. Nós precisamos voltar a falar que Jesus ainda liberta. Nós precisamos falar para os leprosos que encontrarmos pelo caminho, mas algumas vezes estamos tão tomados de ódio, de raiva, de insatisfação, só seguindo páginas que não prestam, só vendo escândalos, só vendo bobagens, essas discussões banais, e esquecemos que Deus não nos chamou para falar da péssima reputação de homens, mas nos chamou para falar que ainda existe um Cristo imaculado que salva, liberta e transforma. Eu quero declarar: refute da sua cabeça, repreenda da sua cabeça todo pensamento opressor, todo pensamento maligno de falar mal, de criticar, de matar a fé dos outros. Essa menina é escrava, mas ela está cheia da graça de Deus. Saia dos corredorzinhos, saia dos cantos, pare de falar disso, daquilo, do carro de um, do carro do outro. Ela é uma escrava, mas ela não tem síndromes. Ela é uma escrava, mas ela não tem orgulho ferido. Ela é uma escrava, mas ela não tem ciúme espiritual. Ela é uma escrava, e ela diz: ah, se o meu Senhor conhecesse que tem profeta na minha terra. Eu não sei você, mas eu ainda conheço profetas. Eu não sei você, mas eu ainda sei que um Deus que eu sirvo cura. Eu sei que o Deus que eu sirvo ainda fecha buracos na alma. Eu sei que eu entro aqui caído e vou embora em pé. Eu sei que a presença de Deus ainda é real. Eu conheço lugares, talvez se você não tem nada de bom para falar, é porque você está indo para lugares ruins. Mas eu conheço lugares que existem profetas que ainda pregam o evangelho sem nenhum tipo de medo. E eu estou aqui para dizer: você precisa ser restaurado na sua cabeça hoje. Sai dessa mente crítica, sai dessa mente acusadora, sai dessa mente chata. Pare de discutir bobagens. Não conheço profeta. Agora preste atenção, 2 Reis capítulo 5 verso 4. O mais louco é que a menina conta para a mulher do Naamã que tem um profeta lá em Samaria. O Naamã ouve a notícia e vai falar com o rei. É claro que a esposa disse: ô marido, a menininha aqui falou que lá em Israel tem um profeta. Mas o que me chama a atenção fala comigo bem alto: menina. Menina, ela é uma menina. Você consegue entender a cena dramática que está acontecendo aqui? Um general chegando diante de um rei, pedindo autorização para ir para um país ver um profeta, porque uma menina, fala de novo, uma menina o aconselhou. Talvez o rei olhasse assim e falasse para Naamã: Naamã, uma menina? Você está numa conversa de menina? Você está ouvindo uma conversa de menina? O desespero é como um bastão que bate tão forte na arrogância. O desespero, quando
está na nossa vida nos faz dar ouvido a vozes que quando a gente está bem a gente não ouve. O desespero quebra o nosso orgulho, sabe? O desespero, quando a gente está desesperado, até aquelas mensagens de Facebook que compartilham, copiando e colando, nos faz chorar. Alguém manda uma mensagem dizendo: Deus vai te abençoar, e você cai chorando no chão, porque quando você vê a pele enchendo de pus, quando você vê o sangue vertendo, você percebe que quando realmente a lepra está pegando você, você não se preocupa com a idade de quem está pregando, você não se preocupa com a cor da parede, você não se preocupa quem é que está pregando, você não se preocupa se o fulano está pregando ou não. A verdade é que quando a tua pele está limpa, você é criteriosíssimo, mas quando a dor chega, rasga a alma, a gente não quer saber a idade, a gente não quer saber quem é que está pregando, a gente só quer entender. Fala, Deus, fala que eu preciso te ouvir. Naamã está dizendo: ei, rei, é a menina mesmo, mas eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda. Sabe, queridos, algumas vezes eu olho para a igreja e vejo as pessoas com muito critério, dizendo assim: ai, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas não é esse critério, não é porque a igreja está bíblica, esse critério é porque a gente não está sofrendo mesmo, a gente não está passando por uma situação urgente. Porque quem está passando pelo vale da sombra da morte não tem tempo para ficar gastando tempo com cor de parede, escolhendo pregador. A gente simplesmente precisa de uma palavra para levantar. E eu sei que você veio aqui atrás de uma palavra, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é o critério bíblico que está matando a igreja brasileira. O que está matando a igreja brasileira é a frieza espiritual. Estamos ficando pessoas reclamonas. Não é porque a gente está lendo mais a Bíblia, é porque estamos ficando frios, perdemos o calor do Espírito Santo, estamos perdendo a fé, estamos perdendo a intimidade com Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, a gente não se preocupa se o pastor falar problema ou problema, se ele fala vidro ou vrido. Mas hoje a gente sai reparando nos erros de português, saímos reparando no calor, no frio. Eu quero dizer uma coisa: quando você olha para a sua necessidade e vê que a lepra está tomando conta do seu coração, a única coisa que você quer é: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Naamã está diante de um rei, porque uma menina deu um conselho, porque diante da lepra nós aprendemos a dar valor à palavra. Eu quero declarar hoje em nome de Jesus: Deus tem uma palavra de Deus para você aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai te dar uma direção hoje, e talvez essa direção está vindo de um lugar, de uma experiência que você não imaginava. Mas essa menina da Síria, essa menina israelita que está na Síria, ela é uma menina sem nome, é uma menina sem direção, é uma menina que foi arrastada, mas ela é uma menina que tem uma palavra de Deus para entregar. E eu quero dizer, essa palavra é diferente. Hoje Deus está te pegando pela mão direita, hoje Deus está alinhando os seus passos, hoje o Espírito Santo está fazendo algo lindo na sua vida. Aquilo que está depois da vírgula vai começar a cair por terra hoje. Aí o rei olha para Naamã e diz: é uma menina? É uma menina? Pois bem, eu vou mandar uma carta para o rei. Mas a Bíblia não diz que a menina falou: tem um rei em Israel que cura. A menina diz: tem um profeta. A menina não falou o rei, mas a Bíblia diz que o rei da Síria falou: eu vou mandar uma carta para o rei. Ben-Hadad pensa que profetas são braços dos reis. Não. Ben-Hadad acha que, assim como em qualquer país pagão, os profetas se submetem ao rei. Não. São os reis que se submetem aos profetas. São os reis que param para ouvir. Aí você diz: pastor, eu estou sentado aqui, e o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que Deus vai começar a emitir cartinhas. Deus vai começar a enviar recados hoje. E eu tenho uma boa notícia para você: essa dor não vai arrancar da sua garganta a sua capacidade de ser uma bênção em lugares que Deus te plantou. Você não vai ser um traumatizado, você não vai ser um cavalo da dor. Você entende que Deus não errou naquilo que permitiu você passar. E eu declaro hoje que, ainda que Deus não tenha feito aquilo que você acha que merece receber, Deus vai usar a sua vida para ser um colírio para os olhos que estão aflitos. Deus vai usar a sua vida e vai começar hoje nesse culto. Nesse culto Deus vai fazer com você. Aquela menina jogou Naamã num projeto totalmente diferente. Aquela menina não tinha dinheiro, aquela menina não tinha poder, aquela menina não tinha autoridade humana, aquela menina não tinha
tinha recursos, aquela menina não tinha família, mas aquela menina era crente, aquela menina tinha um poder. E pessoas que têm a presença de Deus em nelas mesmas, elas apontam para destino quando ninguém tem destino. Você será uma bússola para pessoas que estão à sua volta. Você será um farol no meio da tempestade dos barcos que estão ao seu lado. Você será uma boca profética. Você não é a pessoa mais nobre da tua empresa, você não é o mais estudado, mas você é o eleito de Deus. Onde você está lá, vão ter que engolir aquilo que Deus está fazendo. Naamã agora, ele sai da sua terra natal, ele vai para um outro país, porque uma menina está impulsionando ele, uma garota que eu nem sei o nome. E é assim que vai ser com você. Deus vai levantar você para fazer coisas incríveis, porque a dor, ela não vai tirar de você a sua voz. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas essa semana ainda, anota no seu coração, pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, você vai perceber que as suas palavras, talvez ninguém dá valor, mas leprosos vão começar a ouvir o que Deus está falando. Quando Naamã chega diante do rei Jorão, o rei Jorão rasga as vestes, porque homens que não conhecem a Deus são desesperados. Rasga a veste. Ele fala assim: eu sou Deus para curar você, Naamã. Eu sou Deus. Naamã chega com muito dinheiro, com muita coisa, e Jorão rasga as vestes. Algumas vezes a gente rasga as vestes, sabe? Ah, o fulano ali é perigoso, não vou para a igreja não, mas a gente esquece que Deus não levanta para defender o seu povo. Algumas vezes a gente olha para uma doença e fala: essa doença é terrível, e rasga as vestes, mas a gente esquece que Deus não cura doenças. Jorão, ele rasga as vestes. Não sei se você sabe, mas Jorão é filho de Acabe com Jezabel. Jorão rasga as vestes. Mas aí o Eliseu se levanta e fala: manda para mim, porque homens de Deus não fogem da luta, homens de Deus não têm medo do problema. Fala comigo: eu sou um Eliseu, manda para mim. Deus vai mandar pessoas doentes para falar com você, Deus vai mandar pessoas aflitas para falar com você, e você vai dizer que você pode não estar no seu melhor momento, mas Deus vai usar você. É interessante que Naamã chega diante de Eliseu, e Eliseu não o recebe. Não é que Eliseu é um cara ignorante, Eliseu é um gente boa, mas Eliseu não o recebe, porque algumas vezes, para tratar gente, Deus vai fazer até gente boa ficar brava com a gente, só para nos tratar. Eliseu aparece para o seu servo e fala assim: o Naamã está aí na porta, manda o Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. O Naamã fica furioso, pistola da vida, porque ele fala: em Abana e Farfar são rios maravilhosos, o Jordão é um rio sujo, o Jordão é um rio cauduloso. Por que ele não pediu para eu mergulhar em Abana e Farfar? Lá é muito melhor. Sim, Abana e Farfar tem água limpa, mas Abana e Farfar não tem o que o Jordão tem. Algumas vezes a gente olha para alguns lugares dizendo: tem algo lá, mas você esquece do que tem aqui. Abana e Farfar tem água limpa, Abana e Farfar tem água pura, Abana e Farfar tem água fresca, mas o Jordão tem água suja. Mas o Jordão tem a bênção, o Jordão tem a unção. Pare de falar daquilo que tem lá e comece a reparar naquilo que tem em você. Talvez você não tenha o que tem em Abana e Farfar, mas o que tem em você também não tem em Abana e Farfar. Você é uma bênção. Você tem que começar a olhar no espelho e começar a reparar aquilo que Deus deixou em você. Naamã mergulha quantas vezes? 7 vezes no rio Jordão. 7 vezes. E a Bíblia diz que quando ele levanta na 7ª vez, a sua pele está rejuvenescida. A pele dele está como pele de criança. A pele dele está como pele nova. 7, o 7 é o número da perfeição. O 7 é o número da semana. É como se eu falasse o seguinte: eu vou servir a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando ele levanta, ele está completamente curado, completamente liberto, completamente restaurado. Ele está feliz, ele quer presentear Eliseu. Eliseu não quer presente, ele está, só que agora ele quer voltar para casa. Ele quer voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele faz um pedido. Coloca para mim o versículo 17. Naamã disse: já que você não quer presente, Eliseu, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Sabe o que Naamã está falando? Eu vim para cá porque uma menina que eu nem conheço, que era escrava lá em casa, falou que aqui eu ia ser curado e eu fui. Mas quando eu voltar para a Síria, quando eu me ajoelhar, eu quero
colocar na mula 2 baldes da terra aqui de Israel. Eu vou fazer essa terra cair na minha terra. E todas as vezes que eu for ajoelhar, a porção que eu vou ajoelhar é a porção que estava em Israel. Veja, eu não sei se você está entendendo, mas ele está dizendo: eu vou levar terra da porção que eu recebi aqui, e eu vou colocar no meu estilo de vida, na minha casa, no meu banheiro. Eu vou jogar terra em tudo onde eu colocar os pés. Eu quero levar essa porção. Eu vou sair daqui hoje com as mãos cheias de terra, do lugar que me curou, do lugar que me libertou. E essa terra não vai ficar aqui. Essa terra eu vou espalhar no meu trabalho. Eu vou espalhar essa terra no meu carro. Eu vou espalhar essa terra no quarto que eu durmo. Eu vou espalhar essa terra na minha cozinha. Eu não vou entregar sacrifícios a Deus encostando o meu joelho na terra da Síria. Entre a terra da Síria e eu haverá terra da porção que me cura. E eu tenho declarado algo hoje aqui. Você vai encher seus baldes com uma porção dobrada que está aqui hoje. Você vai encher seus baldes com a porção dobrada. Eu sinto a graça de Deus aqui. Deus vai colocar algo sobre o seu coração, e você vai espalhar a terra que está sendo derramada aqui hoje em todos os cantos da sua casa, da sua vida. Há uma porção. E aí você diz: tá bom, pastor, e o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que eu estou pregando sobre um dos milagres mais pregados do Velho Testamento. E nós esquecemos que esse milagre não foi gerado por Eliseu. Esse milagre não foi gerado por Naamã. Esse milagre não foi gerado por Jorão e nem por Ben-Hadad. Esse milagre foi gerado por uma menina. Uma menina arrastada que não permitiu que aquilo que Deus não fez por ela a impedisse de pregar que Deus pode fazer pela vida do outro. Talvez você está calado demais porque está olhando demais para você. Mas essa brutalidade que Deus permitiu, essa situação que Deus permitiu, só tem um objetivo: gerar glória em você. E esse grito entalado na sua garganta vai cair por terra hoje, vai sair hoje. Deus vai usar você para fazer um reboliço, ainda que a sua história não esteja completa, ainda que você não tenha todas as cartas na manga, ainda que você não saiba todos os passos que vai dar. Deus não erra. Deus tem planos para você, e você é como essa menina que ainda pode ser sem nome, mas quando você olhar alguém sofrendo e talvez passando por situações que nem são tão graves como a sua, você vai ter uma voz profética, você vai abençoar, você vai ser usado. Eu fico tentando imaginar essa menina quando vê Naamã voltando para casa com a pele curada e trazendo baldes de terra de Jerusalém, dizendo: ele não só foi curado, como ele trouxe o Deus que ele foi buscar lá, aqui para a Síria. Você vai ver pessoas mudando o seu estilo de vida por olhar para você e ver o que Deus vai fazer em você. Nunca vai caber pessoas nessa igreja, porque as pessoas que você pregar a palavra virão aqui buscar encher seus baldes da unção que Deus está derramando aqui, levando para suas casas, levando para suas famílias, levando para a vida dos seus filhos, para a glória de Jesus. Curve a sua cabeça nesse instante. Você tem que pensar agora na presença de Deus. Você tem que ser menos egoísta. E você tem que entender que não é porque Deus não fez ainda em você que você tem que se calar, sabe? Você pode falar. Você pode anunciar as boas novas. Você pode levar a esperança para pessoas que estão sem esperança, mesmo que nem você mesmo esteja conseguindo dormir, porque você é crente. Você é crente. Você é crente. Você sabe que em todo o tempo Deus está com você. Você sabe que Deus não permite nada maior do que a sua estrutura possa suportar. Você sabe que Deus está com você de manhã, de tarde e de noite. E por que a dor tem calado você? A dor não vai calar você. Você não pode deixar a dor calar você. Você não pode deixar que os movimentos que a vida fez calem você. Não é sobre ter a vida perfeita, não é sobre ter tudo, é sobre falar do que Deus fez. É sobre dizer: eu não sou um qualquer, eu sou um crente. E crente é crente. Crente é crente no alto da montanha, e crente é crente no vale. Quando Naamã deve ter falado para o rei, dizendo: tem uma menina, e talvez o rei perguntou: mas que menina é essa? Talvez Naamã disse: ela é diferente. Ela é diferente de todas as outras meninas aqui da Síria. Ela não se veste como as meninas da Síria, ela não fala como as meninas da Síria. Ah, rei, se você visse aquela menina como ela é diferente. Ela canta, ela tem brilho nos olhos. Mas ela não é uma escrava? É, mas ela é diferente.
Eu senti fé, rei, quando ela falou de mim, para mim, do profeta. Eu senti que aquela menina me trouxe paz. Mas o que essa menina tem? Eu não sei explicar. Mas a dor que a gente causou nela não apagou quem ela é. Não pode apagar. Deus é maior. Você tem que renascer hoje. Você está renascendo hoje. O Espírito de Deus está pegando você pela mão e levantando você hoje. Você está renascendo. Eu vejo pessoas renascendo aqui. Eu sinto um peso de glória descendo nessa reunião, descendo sobre a sua vida hoje. E Deus está dizendo: a sua vida vai confundir muita gente. Você não é isso, você é o que eu estou falando para você hoje. Você vai dar destino para pessoas. Pessoas vão chegar perdidas na tua frente, e você vai dizer com toda a fé: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há uma presença gloriosa. E vão dizer: mas você está escravo. Quem diz que eu estou escravo? Eu nunca estive tão livre. Os sírios acham que prenderam, mas eu prendi sírios em mim. Deus está fazendo algo lindo na tua vida hoje. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas as algemas estão sendo tiradas agora. Há um poder descendo nessa reunião. Deus está pegando você pela mão direita. Alguns nem sabem o teu nome, mas vão respeitar a unção que você carrega. Eu não sei o nome dessa menina, mas eu sei que ela tem poder na vida dela. Eu não sei teu nome, mas sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você não veio aqui perder tempo. Há uma glória sendo vertida aqui, e Deus vai te dar destino. Deus vai dar destino a você, uma glória. Feche os teus olhos agora e comece a glorificar o nome de Jesus. Enquanto você dá glória, Deus sara o teu interior. Enquanto você dá glória, Deus devolve o grito na tua garganta. Enquanto você dá glória, Deus devolve a autoridade que a Síria tentou tirar. Alguns acham que são ricos, alguns acham que mandam porque tem títulos públicos, alguns acham que mandam porque tem funções nobres, mas quem manda é quem tem o poder. Quando a lepra pega na pele, quando a lepra começa a sangrar, quem se levanta não é rei, quem se levanta não é governador. Quando a lepra pega, é crente que se levanta. E Deus está dizendo: pode aceitar a humilhação, fica na sua. Quando a lepra começar a chegar à tua volta, aí vão ver o Deus que você serve. Aí vão perceber que a escrava vira governadora. Aí vão perceber que a menina sem nome dá destino. Quem é que está dando ordem no governador? Quem é que está dando ordem no general? Quem é? É a menininha, mas uma menininha cheia do Espírito Santo. Não menospreze o que você veio buscar aqui hoje. Não menospreze o fruto da tua oração. Deus ainda levanta os menores. Deus ainda levanta os pequenos. Deus ainda levanta os abatidos. Deus ainda levanta aqueles que foram humilhados. Deus ainda levanta aqueles que foram desprezados, mas são crentes, crentes, crentes. Nós precisamos de uma geração de crentes, uma geração que busca a santidade, uma geração que não deixa a dor dar a palavra final, uma geração que para de falar do que está depois da vírgula e começa a falar o que está antes. Eu sei que me traíram, eu sei que me perseguiram, eu sei que eu perdi, mas antes da vírgula está dizendo: homem de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, nação santa, povo adquirido, embaixadores do reino de Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto o poder de Deus aqui, eu sinto a unção. Receba na tua alma o poder do Espírito Santo. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Alguma coisa vai acontecer na sua vida, sabe? Eu não consegui pregar a mensagem que queria pregar, porque a única coisa que Deus mandou dizer, e eu tentei fugir e não consegui. A única coisa que Deus quer que eu diga para você, e eu vou dizer abertamente aqui: Deus manda dizer: não se preocupe com o seu nome, não se preocupe com o que estão fazendo, preocupe-se em ser crente. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia
para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.